Pessoal do quarto ano! Tudo jóia? Vamos a mais uma aulinha de matemática? Então hoje vamos trabalhar com sequências e padrões. Você sabe do que se trata? O que seria uma sequência e um padrão? Sequência, uma organização, um em seguida do outro, de objetos, de cores, de números. São várias possibilidades. E essa organização vai ser feita de acordo com um padrão, uma regularidade. É sobre isso que vamos conversar hoje. Dá uma olhadinha lá na tela. É possível enxergar ali nas asas da borboleta alguns padrões, alguns desenhos, algumas formas que se repetem. Da mesma forma, na sequência de cores ao lado, nós conseguimos ver uma cor azul, laranja, rosa claro, rosa escuro, verdinho e amarelo. Então, começa novamente a mesma sequência: azul, laranja, rosa claro, rosa escuro, verdinho e amarelo. Viu só? As cores ali também estão organizadas de acordo com uma regularidade, com um padrão. Hoje vamos ter que ter olhos de detetive para analisar as sequências e tentar identificar esses padrões. Vamos lá? Olha só o movimento de dança dessa bailarina. Veja lá, é uma mesma bailarina que está dançando, uma coreografia. Nessa coreografia, ela vai repetindo alguns movimentos. Primeiro, ela aparece sentadinha, depois em pé, com as mãos na cintura e em seguida com as mãos para o alto. Então, repete-se novamente cada um dos três movimentos. Você conseguiria identificar qual o próximo movimento da bailarina? Dá uma olhadinha lá na tela. Qual será o próximo movimento? O último que aparece na sequência é ela na primeira posição que vimos, sentadinha. O próximo movimento, então, será... Isso mesmo, será com as mãos na cintura. Muito bem, já estamos nos aquecendo aí para perceber os padrões. Então, antes de começar a aula, de fato, nós vamos separar os materiais. Primeiro, os materiais básicos aí do dia a dia. Seu material de anotação, caderno, lápis, borracha e, além disso, alguns objetos pequenos para que vocês consigam formar uma sequência também em algum momento. Como sugestão, vejam ali na tela. Tampinhas de garrafa PET, se você tiver aí em casa. Podem ser também lápis de cor, palitos ou outros objetos semelhantes para que você possa montar a sua própria sequência no momento da nossa atividade. Joia? Enquanto você separa esses materiais, também já pode anotar a data de hoje e o nosso conteúdo, sequências e padrões. E aí já vamos iniciar a aula, ok? Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos começar nossa aula. Iniciamos, como sempre, aliás, já é um padrão nas nossas aulas, pelo relembrando. Lembram da aula anterior? Nós trabalhamos lá, vejam ali na tela, com o livro Problemas Boborildos. Então, nós conhecemos o Tobertinho e o seu Pocotoco desregulado, que chegou a 82 centímetros de altura e a cada noite
Conforme Tobertinho contava a ele coisas engraçadas, ele ia diminuindo 9 centímetros. Olhem ali na tela, na régua, fomos fazendo os cálculos de quanto tempo foi necessário, quantas noites, para que o Pocotoco voltasse ao seu tamanho normal. Além disso, vocês fizeram também aí em casa medições com objetos aí que estavam à mão, objetos do dia a dia, e registraram lá no seu caderno. Certinho? Então, vamos começar a aula de hoje conhecendo uma nova história, um novo livro. Você Troca? Da Eva Furnari. Esse livro é dedicado às pessoas que vivem trocando os pés pelas mãos. Você troca? Vamos à história? Você troca um gato contente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um coelho de chinelo por um joelho de cogumelo? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um rato assustado por um gato amarrado? Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim fantasiado por um patim alucinado? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de bota por um sapo boboca? E você troca um varal de feiticeira por um final de brincadeira? Puxa! E aí? Quantas decisões, hein, a tomar? Quantas trocas? Você faria cada uma dessas trocas? Eu acho que faria só algumas, hein? Eu gostei de trocar o mamão pelo bichão, tão bonitinho. Agora, será que essas trocas eram trocas quaisquer? Eram aleatórias? Ou será que existia uma certa regra, uma regularidade? É sobre isso que vamos pensar agora. Olha lá na tela. Então, ali vocês podem ver algumas das trocas propostas na história. Uma delas, o gato contente pelo pato com dente. Qual será a lógica por trás dessa proposta, dessa troca? Vejam ali, gato por pato, contente por com dente. Perceberam alguma regularidade? Vamos dar uma olhadinha na segunda troca. Taturana molhada por banana descascada. Taturana, banana, molhada, descascada. Eu tô percebendo alguma coisa. Vocês perceberam também que o finalzinho das palavras tem uma rima? Taturana, banana. A primeira palavra da primeira troca ali com a primeira palavra da proposta a ser trocada, né? Da taturana e da banana. Será que é essa a regra mesmo? Vamos ver na próxima troca. Final e varal. Opa! Rimou também. Brincadeira e feiticeira. Também rimou a primeira palavra com a primeira palavra, a segunda palavra com a segunda palavra. Será que é essa a regra para que sejam propostas essas trocas? Se for essa mesmo, vamos testar. Dá uma olhadinha na próxima situação. De acordo com o padrão utilizado na história, o que mais poderíamos trocar por um ratinho de camisola?
Um chocolate que late? Um frango com morango? Ou um carrinho com rabiola? O que vocês acham? O que será, de acordo com esse padrão que nós identificamos, que pode ser trocado por um ratinho de camisola? Tinha a ver com as rimas, né? Veja, chocolate que late. Também rimou o chocolate e o latte. Será que é essa? Não? Ah, tinha que rimar a primeira palavra com a primeira palavra da frase seguinte. Então, nós tínhamos o ratinho, chocolate não rima com ratinho. Acho que não é essa a opção. Qual será? Será a segunda? Frango com morango? Ou a terceira? Carrinho com rabiola? Isso mesmo, carrinho com rabiola. Ratinho rima com carrinho. Camisola com rabiola. Vocês acertaram, encontramos o padrão, é isso mesmo. Dá uma olhadinha agora se vocês conseguem identificar um padrão em duas novas sequências. A primeira delas, vejam ali na tela. Aparecem alguns personagens aí que fizeram parte dessas trocas na história. O sapo Boboca e o gato de bota. Perceberam que é bota e não botas? Ele tá as duas patinhas numa botinha só? Como é que será que ele se equilibra, né? Então, o sapo Boboca e o gato de bota. Novamente, o sapo Boboca e o gato de bota. Mais uma vez, percebam que esses dois elementos aí estão se alternando na sequência. Qual será o padrão dessa sequência? Qual será o próximo elemento que apareceria se dessemos continuidade a ela? Para vocês pensarem um pouquinho. Além disso, mais uma sequência, a segunda ali para vocês. O gato Boboca, aliás, o gato de bota, e, novamente, dois sapos bobocas dessa vez. O gato e dois sapos. Qual é o padrão? Qual seria o próximo elemento dessa sequência? Vamos lá? Pensem um pouquinho e daqui a pouco voltamos para dar a resposta. Então, descobriram qual é o padrão de cada uma das sequências e qual seria o elemento seguinte? Dê uma olhada lá na tela. Para a primeira sequência, onde um sapo e um gato se alternavam, um de cada vez, se o último elemento que aparece ali é o gato, o próximo, isso mesmo, é o sapo Boboca. Na sequência seguinte, temos ali um gato, dois sapos. Um gato, dois sapos. O próximo elemento, então, é isso aí. É um gato. Joia? Entenderam como funcionam aí as sequências e os padrões? Vamos ver mais uma citação. Leia, analise e responda. A feiticeira é muito organizada. Vamos ajudá-la a encontrar o elemento intruso em seu varal? Lembram-se que na nossa história apareceu lá o varal da feiticeira, né? A feiticeira e o final de brincadeira. Bem, ali nós temos o varalzinho dela. Tem algumas peças de roupa, é uma sequência, então existe algum padrão ali na disposição daquelas roupas. Porém, além do padrão, aliás, quebrando esse padrão, está ali um elemento intruso. O que seria um elemento intruso? Algo que está no lugar errado, que não combina com os demais elementos ali, no caso dessa sequência de roupas. Será que você consegue identificar qual é o padrão com que aquelas roupas foram penduradinhas e quem é o elemento intruso? Atenção lá, um tempinho para vocês.
E aí, descobriram lá? Olhem lá na tela. Percebam que eu tenho um parzinho de meias, um vestido e o que parece ser uma mantinha. E aí, novamente, um parzinho de meias, um vestido e a mantinha. Parece que esse é o padrão, essa é a regularidade. Porém, logo em seguida dessa mantinha, ao invés do parzinho de meias, o que aparece ali? Ah, uma bermudinha. Quebrou o padrão. E depois dela, novamente, o parzinho de meias, o vestidinho e a mantinha. Portanto, quem é o elemento intruso? Sim, a bermudinha. Acertaram. É isso aí. É ela que está quebrando o padrão das demais peças ali naquela sequência. Joia? Então, agora é aquela hora em que nós continuamos a falar dessas mesmas ideias matemáticas, mas em outros problemas, em outros contextos, para além das nossas trocas iniciais aqui. Vejam lá na tela. Observe a coleção de carrinhos de Nicholas. Encontre o padrão de organização e descubra quais carrinhos estão faltando em sua estante. Percebam que o Nicholas é muito organizado. Ele tem uma estante repleta de carrinhos, mas alguns estão faltando. Se observarem bem ali na primeira prateleira de cima, tem alguns espaços, 3 na verdade, faltando, são 3 carrinhos. Na prateleira de baixo, a segunda, também são 3 espaços vazios, outros 3 carrinhos faltando. E da mesma forma em cada uma das outras prateleiras. Alguns carrinhos estão faltando e nossa missão agora é descobrir quais são, de que cor eles são. Puxa, como é que a gente vai saber que carrinhos estão faltando? Observando, analisando, porque existe um padrão nessa organização dos carrinhos do Nicholas. Preste bem atenção lá, vejam se vocês conseguem descobrir. Então, quantos carrinhos não? Conseguiram entender qual foi a lógica de organização que o Nicholas utilizou aí para arrumar os seus carrinhos? Vejam lá na tela. Bem, se vocês observaram bem, olhando na vertical de cima para baixo ali, vocês percebem que os carrinhos são iguais, mesmo formato e mesma cor. Então, eu posso entender que se na primeira posição de cada prateleira tem um carrinho amarelo, é ele que está faltando lá na prateleira de baixo, na primeira posição. Da mesma forma, na segunda posição, aparece ali um carrinho azul. Aparece na primeira, na segunda e na última prateleira. Portanto, qual é o formato e a cor do carrinho que está faltando ali na terceira prateleira? Isso mesmo, o azul. Essa foi a lógica de organização do Nicholas. Ele tem carrinhos repetidos e todos os carrinhos repetidos estão dispostos ali, um abaixo do outro. Vejam lá, completando então os carrinhos faltantes de acordo com o formato e a cor dos outros carrinhos que ocupam a mesma posição nas demais prateleiras. Vocês tinham percebido isso lá? Sim, porque descobrir
padrões e formar sequências é um trabalho investigativo e, aliás, muito divertido. Ainda falando nos carrinhos do Nicolas, temos ali uma sequência deles. Qual será o padrão dessa organização agora? O que vocês acham? Vejam ali na tela. Temos ali o carrinho laranja, um rosa e um verde. Na sequência, um laranja, um rosa e um verde. Nicolas tem vários carrinhos repetidos. Novamente um laranja, um rosa e um verde. Qual será o padrão dessa organização? Como explicaríamos qual é a regularidade? O que é que está se repetindo? O que vocês acham? É isso aí. Vejam lá, os carrinhos laranja, rosa e verde se repetem e sempre nessa mesma ordem. A ordem é fundamental na organização das sequências. Joia? Bem, já que identificamos qual é esse padrão, que é a repetição das cores laranja, rosa e verde, e sempre nesta ordem, olhem lá, de que cor será o próximo carrinho? Vamos ver mais de perto? Então, vamos pensar, rever aqui essa sequência de carrinhos do Nicolas. Vocês me ajudam lá? Começava a sequência com o carrinho laranja. Bom, para mim aqui é laranja. Pode ser que aí para você a cor altere um pouquinho, né? Fica um pouco mais vermelho. Mas vamos lá. Era o laranja e em seguida, para mim é o rosa e então o verde. Eram essas as três cores de carrinhos que o Nicolas organizou nessa sequência. A partir dessa organização inicial, começava a se repetir. Novamente o laranja, o rosa e o verde. Mas ainda tinha mais carrinhos. O laranja, o rosa e agora? A pergunta é: de que cor deverá ser o próximo carrinho? É claro, vocês já sabem, de acordo com a sequência, depois do carrinho rosa, deverá vir o verde. É isso aí. Descobrimos qual é o próximo elemento desta sequência. Vejam lá na tela. Acertamos. Agora, mantendo-se esse mesmo padrão, qual será a cor do 19º carrinho? Ué, mas não temos 19 carrinhos aqui. Sim, mas é uma sequência inclusive que já descobrimos o padrão. Basta que se repitam nessa ordem as cores laranja, rosa e verde. Agora, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 carrinhos, 9 elementos dessa sequência. Como saber de que cor será o 19º? Puxa vida! Bem, vamos usar uma estratégia aqui. Ao invés dos carrinhos soltos, nós vamos usar uma organização onde já aparecem os 3 carrinhos. Afinal, esse é o padrão da sequência, é a repetição desses 3 carrinhos e nessa ordem exata, não é? Então vamos assim, vamos contando até chegar ao 19º carrinho? Vamos lá? Então, em busca do 19º carrinho. Vamos repetindo os padrões de 3 em 3, essa sequência que atende à regularidade, que é o padrão dessa organização. Então começamos ali. Laranja, rosa e verde, uma vez, a sequência de 3 carrinhos, já temos ali. Agora, mais uma vez, essa mesma sequência, vamos contando de 3 em 3, 3 carrinhos, agora já temos, 6 carrinhos. Novamente a sequência do laranja, rosa e verde, e agora já são quantos carrinhos? 9 carrinhos, mas vamos até o 19º.
mais uma vez a sequência de 3 carrinhos. E agora são 12 carrinhos. Outra vez, os carrinhos laranja, rosa e verde. E já temos 15 carrinhos. Já estamos nos aproximando do 19º. Com mais 3 carrinhos, são 18 carrinhos. Opa! Então não precisamos agora repetir a sequência dos 3, né? Basta que coloquemos já temos 18 carrinhos. E esse carrinho que está faltando aqui seria de que cor? Ah, a sequência é sempre laranja, rosa e verde. Se o último que temos aqui é o verde, o que está faltando é Isso, o laranja. Eu vou cortar ele aqui, porque não vamos utilizar a sequência toda. Então, vou colocar somente o carrinho laranja e assim já temos todos os que precisávamos. A pergunta era de que cor seria o 19º carrinho. Então, distribuímos aqui, organizamos 18 carrinhos só repetindo o mesmo padrão. E o 19º carrinho é da cor? Vamos ver? Vejam lá na tela. Isso aí, da cor laranja. Bacana, né? Agora, puxa, vejam que deu um trabalhão repetir tantas vezes esses carrinhos aqui, né? E se não tivéssemos todas essas figuras? E se nos perdêssemos aí na contagem da sequência de carrinhos? E se ao invés do 19º carrinho fosse pedido o 53º? Nossa, que trabalhão! Será que teria uma forma diferente para descobrir qual é esse próximo elemento? Vamos olhar aqui. Quantas vezes esse mesmo padrão dos 3 carrinhos, laranja, rosa e verde, apareceu aqui nessa disposição que fizemos? Vamos contar? Uma vez o padrão inteiro dos 3 carrinhos, 2 vezes, 3, 4, 5, 6 vezes. Por 6 vezes repetimos exatamente laranja, o rosa e o verde. Bem, repetimos 6 vezes os 3 carrinhos, o que dá um total de, 6 vezes 3, 18 carrinhos. Bem, em 18 carrinhos, em uma sequência composta por 18 carrinhos, teríamos exatamente 6 vezes o padrão. Mas eram 19, né? Precisávamos saber qual era o 19º carrinho. Bem, então, mais um elemento, mais um carrinho que iniciava a nova sequência, que era o laranja. Dá uma olhadinha como poderíamos fazer esse registro de forma diferente de como fizemos aqui. Vejam ali na tela. Então, nós temos a divisão de 19, que é a quantidade de carrinhos total ali do nosso problema, por 3, que é a quantidade de carrinhos que compunham o padrão dos 3 carrinhos, laranja, rosa e verde. Ao dividir 19 por 3, vimos que o total é 6. O padrão de 3 carrinhos apareceu 6 vezes aí nessa sequência. E ainda, isso aí, restou 1, a quantidade de carrinhos que iniciou a próxima repetição, não é? Então, pensando em 6 vezes fechadas ali a sequência normal, o carrinho seguinte seria o primeiro carrinho do nosso padrão, que é o laranja. Já vimos aqui. Uma outra forma, então, seria fazendo a divisão. Joia? Vamos ver mais uma situação. Olhem lá na tela. Observe a sequência a seguir. Opa! Já fizemos sequências de carrinhos, já vimos sequências de movimentos. Agora nós temos uma sequência envolvendo uma forma geométrica bastante conhecida, os quadrados. Eles variam em cores nessa sequência: azul, verde e vermelho. Na tua tela pode aparecer laranja, azul, verde e vermelho novamente. Seguindo esse padrão, até obter 30 quadrados,
Quantos deles serão da cor azul? Vamos lá? É um belo desafio, hein? Você pode registrar esse desafio agora no seu caderno e ir pintando os quadradinhos azul, verde e vermelho, azul, verde e vermelho, até que se completem 30 quadradinhos ao todo. Então, você poderá verificar quantos deles terão a cor azul e responder ao nosso desafio. Vamos lá? Então, descobriram? Quantos desses 30 quadrados serão da cor azul? Olhem lá na tela. Então, nós temos a sequência, embora a imagem inicial ali seja de 6 quadrados, o padrão dessa sequência é composto apenas por 3, né? Um azul, um verde e um vermelho, ou laranja. Então, aparecem ali os 3 primeiros quadrados, com mais 3 dessas mesmas cores, e nessa mesma ordem já são 6 quadrados ao todo. Novamente repetindo o padrão, já vamos para 9 quadrados, 12, 15 quadrados, 18, 21, 24 quadrados, 27 quadrados e finalmente 30 quadrados, que era o que o problema pedia. Nessa sequência, repetindo-se esse padrão até que se formassem ali 30 quadrados, quantos deles são azuis? Será? Vamos verificar? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, 10 quadrados tem a cor azul. Vocês acertaram? Então, assim como fizemos no problema anterior, nesse também poderíamos usar o recurso da divisão. Olha ali na tela. Poderíamos dividir os 30 quadrados, que é a quantidade total que o problema pediu, por 3, que é a quantidade de quadrados que compõe esse padrão do azul, verde e vermelho, ou laranja, conforme a cor que aparece ali na sua tela. Bem, fazendo essa divisão, vamos chegar ao resultado 10. 10 é exatamente quantas vezes esse padrão se repetiu. Percebam que dessa vez o resto é 0. Então, é a repetição exatamente por 10 vezes do nosso padrão. Se eu repetir esse padrão por 10 vezes, quantos quadrados eram azuis? 10. 1 em cada padrão. Joia? Mais uma possibilidade, e o legal da matemática é isso.
É comum que tenhamos vários caminhos, que sejam possíveis várias estratégias para chegarmos a uma resposta de um problema. Joia? Olha lá, mais algumas sequências. Identifique os padrões. Descubra qual é o elemento que está faltando. Na primeira sequência, nós temos ali alternadamente, uma de cada vez, duas formas geométricas, o círculo azul e um triângulo verde. Um círculo azul e um triângulo verde. Um círculo azul, quem será que estaria exatamente naquela posição indicada pelo ponto de interrogação? Isso, o triângulo verde. Acertaram. Agora, olhem lá na segunda sequência. Ela é um pouquinho diferente. Não está variando em formato, mas sim em quantidade de círculos, não é? No primeiro elemento dessa sequência, é possível vermos ali 3 círculos. No segundo elemento, são 5 círculos. É a mesma quantidade de círculo do elemento anterior e mais 2. Percebam ali que na sequência de cima é apenas uma vez que aparece cada elemento. Já na de baixo, não, são 3 círculos, são 5 círculos, são 7 círculos ali na terceira posição da sequência. Se fôssemos dar sequência, dar continuidade a ela, quantos círculos formariam a próxima figura? Um tempinho lá para vocês pensarem. Descobriram? Então, nessa sequência de número 2, vejam lá, aparece o primeiro elemento, a primeira composição ali é com 3 círculos. O seguinte, com esses mesmos 3, mas mais 2, totalizando 5 círculos. No próximo, aqueles mesmos 5 círculos da posição anterior e mais 2, são 7. Quantos círculos será que formarão a figura seguinte? Isso, 9 círculos, os mesmos 7 da posição anterior e mais 2. Esse é o padrão dessa sequência. Bacana, né? E agora é com você. Organize uma sequência e explique qual padrão foi utilizado. Pegue os objetos que você separou lá no início da aula, crie uma forma de organização, obedecendo a um critério escolhido por você. Depois, desenhe em seu caderno a sequência criada e explique como você pensou. Então, olha só, eu vou dar 2 exemplos aqui de algumas sequências que eu pensei. Por exemplo, vou pegar essas argolinhas coloridas que eu tenho e vou alternando aqui. Vamos ver se vocês descobrem o padrão, hein? Uma vermelhinha, 2 amarelas, 1, 2, 3 verdes. Uma vermelhinha, 2 amarelas e 3 verdes. Qual seria a próxima cor, a próxima argolinha que eu deveria colocar aqui? Qual foi o padrão que eu escolhi? Uma vermelha, 2 amarelas, 3 verdes, ok? Depois das 3 verdes, começa de novo? Isso, uma vermelha. Essa foi a minha ideia, uma das ideias para um padrão. Vocês poderiam também utilizar palitinhos? Então, podemos pensar aqui. Vejam só essa outra sequência. Vou colocar a minha para o lado. 2 palitinhos. Vamos pôr mais para cá para que vocês possam visualizar. 1 palitinho. 2 palitinhos. 1 palitinho. 2 palitinhos.
Qual seria o próximo elemento? Isso, um palitinho e na posição horizontal, ok? Pode alternar a posição, pode alternar cor, pode alternar o tipo de objeto. As ideias aí dependem da sua criatividade. Então, com aquele material que você separou, agora você tem um tempinho para organizar uma sequência e registrar aí no seu caderno. Joia? Vamos lá e já voltamos. Prontinha? Conseguiram? Não? Não deu tempo? Vejam, vocês podem ainda terminar essa atividade depois da nossa aula. De repente surgem novas ideias para outras sequências e aí você pode registrar também e, claro, desafiar alguém aí em casa para descobrir qual é o padrão e qual o próximo elemento. Joia? Mas agora é a hora do nosso quiz. As nossas perguntinhas finais. Vamos à primeira? Na história que conhecemos hoje, um gato contente poderia ser trocado por um pato com dente, um canguru de pijama ou um coelho de chinelo? Claro, o pato com dente é o que rima, né? Segunda, observe a sequência de figuras. Vejam lá, aparece o mamão bichado e o bichão mimado. Mamão, bichão. Mamão, bichão. Essa é a sequência. Quais das figuras abaixo completam essa sequência? Olhem lá na alternativa A. Mamão, bichão, bichão, mamão. Não era isso, hein? Não ficava o bichão ao ladinho do bichão. Eles tinham que alternar. Alternativa B. Mamão, bichão, mamão, bichão. É essa mesmo. E a C. Bichão, mamão, mamão, bichão. Também não, mamão com mamão, não ficavam lado a lado. Portanto, alternativa B, isso aí. Bem, então, hoje aprendemos aí, quase nos tornamos verdadeiros detetives, não é? Aprendemos a observar os padrões, as sequências de vários modelos em diferentes situações e vamos seguir ainda com esse aprendizado nas próximas aulas, ok? Então, por hoje era isso, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!